Hoje é dia de trazer filmes de terror desaparecidos que passavam lá no Corujão da Globo de madrugada, filmes que você assistiu lá nos anos 80, 90, início dos anos 2000 e esqueceu que lembra. Eu sou o R.R. Rico, você está no Terror de Ruby. A Motocicleta do Vampiro, a história dessa gangue ocultista de motociclistas que está em meio a uma seita, em meio a um ritual do diabo. O líder, no meio do nada, é atingido por uma flechada, cai, começa a pegar fogo, a gente acha que ele morreu. Ele levanta do nada, começa a andar com metade do rosto destruído, chega até uma motocicleta, abre o dispenser ou o recipiente de gasolina e libera um monte de conteúdo vermelho. É aí que surge essa motocicleta do capeta que passará a promover o caos quando um jovem desavisado compra a motocicleta achando que fez um baita negócio, né? Pagou $1.100. Cara, nos anos 80, o cara tava com dinheiro, hein? E a motocicleta começa a matar seus amigos, ele começa a desconfiar até o ponto que ele fala para as autoridades, aconteceu o seguinte, eu tava andando e de repente a motocicleta começou aí a se movimentar sem nenhum motorista, ninguém acredita nele, conforme outros eventos bizarros começam a explodir, fica bem claro que é obra desse objeto do inferno. Destaque para a inserção do humor, é um filme do Reino Unido, então nós vamos ter aquele tradicional estilo de comédia daquele lugar, né, que eles conseguem trazer muita ironia, né? É algo especial do inglês, e também os efeitos gráficos, o gore, apesar de ser comédia, vai ter muita coisa que você vai virar o rosto. Destaque para a sessão das cabeças e da motocicleta, filme bem divertido para passar o tempo leve, apesar dessas cenas, é para quem tem um estômago um pouquinho mais forte, mas você não vai ser perturbado, você vai sair com um sorriso no rosto. E nós tivemos a oportunidade, eu não, né, porque passou ali nos anos 90, anos 2000, mas passou lá no Corujão. Então quem assistiu, coloque aí nos comentários essa pérola, porque em lugar algum você vai conhecer esse filme, a não ser no Corujão. Grizzly, a fera assassina. Você com certeza já assistiu Tubarão. Aqui é uma versão de Taubaté com um urso numa floresta que deveria estar tranquila, sem nenhum tipo de animal feroz. Então estão acampando, de repente tem um ataque. Pessoal, será que é um urso perdido? Outro ataque, até que o xerife olha pro panorama e fala, meu Deus, tem um urso perdido gigantesco e ele é muito violento, ele é muito agressivo, ele tá raivoso, ele une uma espécie de bando de caçadores bêbados para lidar com o problema. Evidentemente o tiro sai pela culatra, acabam exacerbando a situação, e aí é um jogo pela sobrevivência, é um jogo pela vida, porque esse xerife em primeiro momento tinha o seu cargo ameaçado, agora ele tem sua vida, a vida de sua família, a vida de pessoas por quem ele ama naquela cidade. É uma versão que se leva bem a sério, recomendado para todos os públicos, em especial para quem quer versões alternativas, filmes B baseados em Tubarão, cópias baratas que funcionaram. Essa saiu lá nos anos 70, aterrorizou as madrugadas e é perfeito para ser assistido 2, 3 horas da manhã com muito pavor. O urso vai te assustar, o urso vai te trazer momentos desconfortáveis de medo, de arrepios. É o que a gente procura, é o que a gente tanto ama dentro desse cinema B de terror, com a inserção de animais ferozes. Watchers 2, O Limite do Terror, sequência de um filme dos anos 80 que já não é tão conhecido. Essa sequência consegue superar por muito. Você pode assistir de forma independente, ele tem muito da história do filme anterior, só que a história é contada como se fosse algo novo. Até quem assistiu o primeiro às vezes se sente perdido, mas qual que é a relação entre os dois filmes? Ela praticamente inexiste. É como se fosse uma espécie de remake ou uma adaptação mais aberta daquela versão. A franquia possui 4 títulos, pelo menos até onde eu conheço, que às vezes eles lançam aqueles títulos amadores quase, mas tem 4 filmes, eu assisti até esse segundo, recomendo fortemente tanto esse quanto o anterior. O anterior tem até a presença do ídolo mirim dos anos 80, o Corey Haim, uma boa atuação. A história gira em torno de experimentos científicos que fogem ao controle. 2, uma criatura monstruosa e seu irmão
irmão bastardo, um cachorro super inteligente. O cachorro é o herói da história, a criatura tem ódio mortal do cachorro e passará a caçá-lo. Ele se utiliza muito de ação, então eu falo pra vocês, apesar de ter passado no Corujão, é filme tipo Domingo Maior, que você tá com aquele drama, né, segundona vai começar, eu tenho que voltar a ir pra escola, né, na nossa infância, acordar cedo. Dessa vez não, né? Dessa vez você pode assistir em qualquer dia que vai ter bons momentos de pavor. Essa ação é muito bem colocada, é daquele jeito que a gente gosta, os personagens são todos muito simpáticos, a gente se importa com cada um deles, em especial o cachorrinho, né? Finalmente nós temos um filme em que o cachorro é o ponto central da história e ele não passa por nenhum tipo de desconforto. Fiquem tranquilos, o animal é super bem tratado. Teve até um filme que saiu recentemente, né, que tá fazendo barulho, eu não assisti ainda, não gosto de filmes que coloquem animais ali dentro da história, de terror, não combina muito, né? O animal acaba sofrendo uns sustos, né? Mas nesse filme tá super de boa. É um Golden Retriever, o cachorro. Tem até nos Estados Unidos tem uma versão de um guia de cinema que se chama, acho que é Golden Retriever, alguma coisa assim. É o melhor guia que você vai encontrar. Tem dois, né? Do Leonard Maltin e esse do Golden Retriever. Vou deixar o nome. Videohound, não é Golden Retriever nada. Videohound é o nome do livrinho. Você encontra até fácil, de maneira 0800, é bom guia para você ver, pegar filmes, né? Pegar críticas pequenas como esse canal, né? De forma despreocupada. Então assista, coloque na sua televisão, você vai ter alguns momentos bem divertidos nessa obra de 1990. Terror mortal, Deadly Strangers, terror road movie dos anos 70 do Reino Unido, filme extremamente obscuro, a história de uma mulher que está pegando carona, encontra esse rapaz bondoso, bonitão, aceita, ela passou por um perrengue há poucos minutos com outro homem que lhe deu carona, ela acha, não, agora eu tô segura, tudo bem, esse cara aqui é bonitão, então talvez, além da carona eu encontre algo a mais, só que ela escuta no rádio, naquela época era rádio as notícias, tem um psicopata solta, fugiu do manicômio, ela olha pro lado, começa a casar as características e se percebe em um jogo meio desconfortável. Será que o camarada é um assassino? Essa é a nossa tentativa de descoberta, né? Várias pistas entregues em meio a esse enorme percurso, a essa jornada interminável dentro do carrinho e em hotéis de beira de estrada. O final é antológico, é o que faz o filme valer a pena, porque ele é bem truncado até esse final, mas é um bom road movie dos anos 70, aquele estilo de filme do Reino Unido, né? Que é muito diálogo, muita conversa e menos na riqueza visual, algo que o cinema dos Estados Unidos faz com tanta maestria, mas é um filme para você assistir várias vezes, né? Pequenininho, curtinho, 90 e poucos minutinhos, termina e você fica olhando para a tela espantado. Imagine assistir esse terror com muito suspense, de madrugada, se você teve a possibilidade, se esqueceu, agora eu tô lembrando, agora você fala, nossa, eu passei por maus bocados, eu nunca me esqueci desse filme na minha adolescência. Olha, eu tenho uns negócios para fazer em Salt Cliff, e tem um pequeno hotel onde às vezes eu fico perto daqui. É possível que tenha... Maldição Satânica, obra de 96 sobre uma família que se muda de casa, a casa dos sonhos, é o casal, 2 filhos pequenos, há uma história trágica no passado, que eles perderam um filho, né? A mulher estava grávida, não chegou nem a dar luz, mas beleza, eles estão todos felizes quando estranhos eventos começam a acontecer na casa, muito ligado à banheira, muito ligado à água, somente a mulher começa a vivenciar isso, o filho pequeno também, só que ele não consegue entender, ele acha aquilo tudo muito interessante, a mulher que fala pro marido, começa a falar pras vizinhas, todo mundo olha pra ela, a mulher tá ficando louca, ela pirou, e é esse jogo de loucura, ela denunciando os eventos sobrenaturais, e o marido fala, não, é obra da sua cabeça, você tá se recuperando do luto, faz pouco tempo, e as coisas vão, aquele terror tortura psicológica, entregue à personagem central da história e ao espectador. Eu falo pra vocês, é uma versão limitada de Poltergeist e de A Casa das Almas Perdidas. É uma combinação desses dois filmes. Se você assistiu essas duas opções, com certeza amou, talvez valha a pena assistir, passar o tempo nesse terror sobrenatural descompromissado. Dad's outside.
O Exorcismo de Emily Rose, agora um filme que perturbou todo mundo que assistiu. É a história de uma jovem estudante, a vida perfeita, tranquila, ela começa com esses eventos aí, com esses comportamentos bizarros. Inicialmente acha que é um ataque epiléptico, algo do tipo, mas conforme isso não passa, conforme ela faz os exames, se dá conta que pode ser algo relacionado ao mundo da religião. Ela contrata um exorcista e nós vamos ter essas várias sessões. O filme inicia como se fosse meio que um documentário ou com um julgamento, já com os eventos da história, com uma conclusão do que aconteceu com aquela moça e a advogada do exorcista, desse padre, tentando trazer, né, cada evento, passo a passo, desde o momento que ela estava saudável até o ponto em que ela se perde completamente. A protagonista é a Jennifer Carpenter, que é uma moça já estranha. Eu gosto bastante dela, fez Dexter, já citei ela várias vezes aqui no canal, fez aquela adaptação, aquele remake do Hack, que eu tô me esquecendo o nome, Quarentena, que é legal. E ela é estranha, né? Ela casa perfeitamente com uma moça tendo esses ataques, com a moça se debatendo no chão. Eu acho que é isso que deixa a nossa experiência tão aterrorizante. Foi um filme gigantesco, saiu em 2005, fez um sucesso instantâneo. O sucesso de Emily Rose, nessa época estava saindo Exorcista, 2 versões de O Exorcista. Emily Rose conseguiu superar por muito. Aqueles 2 filmes foram grandes fracassos comerciais, principalmente a segunda versão. Então ele ficou por vários anos, só ganhava em popularidade até 2010, 2011, 2012, de repente ele começou, ninguém falava mais, ou tendo em vista aquele panorama gigantesco, né, que não saía da boca do povo. Você falava, eu quero um filme assustador. Naquela época, 2007, 2008, as pessoas te falavam, O Exorcismo de Emily Rose e Hack. Os 2 filmes, assista esses 2, você vai sair apavorado. Mas hoje em dia é tido como um clássico cult do início dos anos 2000, mas faz muito tempo que eu não assisto, tá? Não sinto tanta vontade, não é aquele terror conforto que você se sente bem assistindo, ele te deixa mal. E falam que é baseado em uma história real. Não acredito, claro. É mais fácil você me falar, ó, é baseado numa história real do pessoal que foi abduzido por uma nave alienígena. Eu acredito, até acredito. Mas agora esse negócio aí de exorcismo vale mais pelas cenas, você se coloca no filme extraindo para a realidade. Para mim não funciona. A Cidade dos Amaldiçoados, remake daquele clássico dos anos 60, cidadezinha, de repente todo mundo na cidade desmaia, as pessoas, aí o governo não vai atender, né? Percebe que a cidade parou de se comunicar, eles colocam uma linha, passou da linha, as pessoas desmaiam, não sabe o que está acontecendo, e na outra linha tá tudo bem. Depois de 6 horas, as pessoas acordam como se nada tivesse acontecido. É até estranho, né? Que você tá em pé, você cai, bate a cabeça e todo mundo levanta como se não tivesse acontecido nada. Ou melhor, um único incidente envolvendo uma churrasqueira, que é legal, ainda bem, que esse filme é do John Carpenter, então ele teve esse olhar de colocar algo aqui, não, a gente não pode, né, 300, 400, 500 pessoas desmaiam e ninguém, você cai depois de 30 anos, 30, você não levanta mais, você não levanta por uma semana, você levanta todo torto. Imagine ainda mais, depois de 40, 50, aqui, né, eles levantam como se nada tivesse acontecido, mas tudo bem, você passa por cima disso e de repente eles começam a estudar o que aconteceu. Todas as mulheres da cidade, as mulheres férteis, ficam grávidas, elas decidem ter os seus filhos e grávidas no mesmo dia, né? Mesmo quem não teve relação. E só que esses filhos, eles nascem estranhos, eles pertencem a um culto, já com essa clara ideia de que é algo alienígena. Vou parar de explicar a trama, assistindo você vai compreender bem, ela é bem fechada, você tem que prestar atenção para não perder nada. Christopher Reeve como protagonista, uma ótima atuação. Infelizmente, esse foi o último filme do Christopher Reeve antes de ter aquele infeliz acidente de cavalo que o deixou paralisado, completamente paralisado, né? Acabou com sua vida, né? Um sofrimento. Você olha a história desse rapaz e a história de várias pessoas que aconteceu coisa semelhante, você não entende, você passa a enxergar esse mundo como um inferno. Como que uma pessoa pode sofrer tanto
nessa situação, mas aqui ele tá fabuloso, o John Carpenter com uma direção até, ele não gosta desse filme, ele fala que fez meio forçado, mas é uma direção ok, uma trilha sonora mais discreta, algo que o Carpenter geralmente não utiliza em seus filmes, aquela trilha sonora pulsante aqui não, passa por cima, e bons efeitos especiais. Eu tô pausando porque são bons efeitos especiais nas cenas de violência, porém na construção desses jovens é terrível. Principalmente, são duas fases, né? Eles têm os filhos, depois os filhos com uns 4, 5 anos e os filhos mais com 8, 9 anos. Quando eles estão com 4, 5 anos, é uma peruca, um negócio que você não consegue entender. Um orçamento de milhões, eles colocando tão pouco dinheiro, né? Investe em algo melhor, pinta o cabelo dos moleques, não importa, tá pagando em pinta mesmo, mas não, que eles colocam uma peruca. Mas é um filme interessante, é um remake válido. Eu falo o seguinte pra vocês, se você jamais assistiu o filme original, comece pelo remake. Porque depois que você assistiu o original, o remake perde muito do seu charme. Porque o clássico dos anos 60, ele começa, não se explica muito, tem o George Sanders como protagonista, já vai para cenas do desmaio, a pessoa acordando, eles contam a história em muito menos tempo. Esse tem mais enrolação, tem mais drama, tem mais personagens, mas é uma baita experiência, um dos últimos grandes trabalhos do John Carpenter. Infelizmente, né, que é um diretor dos meus favoritos, aqui é um dos seus últimos bons filmes. Drácula, o Príncipe das Trevas. Vamos iniciar de vez o subgênero vampiros, porque por mais que eu tenha falado sobre a motocicleta do vampiro, em nenhum momento fica claro que aquilo é obra de vampiro, fica mais claro que aquilo é uma obra relacionada ao mundo do satanismo. Mas beleza, aqui é o Christopher Lee, obra da Hammer, e ele como Drácula, tá? Vai ser um castelo desavisado, os turistas chegam ao local, são avisados, não vá para aquele lugar, né? Não chegue perto daquele castelo, eles acham que é tudo lenda, vão ao lugar e passam por maus bocados. É uma trama que não vai a lugar algum, é mais pelo charme do Christopher Lee, que não abre a boca muito, tá silencioso. Ele até fala, o Christopher Lee recebeu o roteiro em sua casa, leu, viu que era uma tragédia e falou, não, eu vou interpretá-lo mudo, assim fica melhor, porque se eu falar essas baboseiras, o público vai fugir, eu vou perder minha carreira. Anos depois, um dos roteiristas falou que é mentira, né? Não, o Christopher Lee ficou louco, porque o roteiro já mostrava que não tinha muita fala, que ele era mais silencioso, mas é Hammer. Esse é o que eu menos gostei dos que eu assisti, são muitos filmes do Christopher Lee interpretando o nosso querido Drácula. Eu vou conhecendo a cada 6 meses, eu assisto um ou outro, geralmente curto todos, esse é mais para passar o tempo. Drácula, a versão de 1979, com Frank Langella interpretando o vampirão. Ela fez um sucesso intermediário à época de seu lançamento, foi muito exibida no canais abertos, fez algum sucesso nas locações, só que hoje em dia é muito obscura, é um problema dessa franquia do Drácula. Primeiro, a história não tem nenhuma alteração, aquela batidona que a gente já está acostumado. As pessoas se lembram dos originais, dos primeiros, Nosferatu, o Drácula de 1930, os Dráculas que são bem diferentões da Hammer, tem o Drácula do Bram Stoker e acabou. Só os lançamentos, a pessoa, não, tem um novo Drácula, vamos usar o cinema e depois ninguém mais se lembra. Esse é um grave problema, né? Você adaptar a obra, e esse foi um dos filmes que acabou ficando no campo da obscuridade. Antes desse filme tem um Drácula esqueci o nome dele, ator Jack Palance, que eu tô para trazer ao canal, tá comigo, eu não assisti ainda, saiu um pouquinho antes, e talvez esse Drácula seja a última experiência, a última possibilidade de assistir esse tipo de formatação de filme que presta uma grande homenagem aos clássicos, adaptando a pequenos trechos de modernidade. Depois disso, os filmes ficaram tons muito diferentes. Mesmo o Drácula de Bram Stoker, do Coppola, é algo único dentro dessa cronologia de filmes do Drácula. Não é um dos meus estilos de filmes favoritos, eu gosto bastante, mas não é algo que eu falo, não, eu vou assistir agora um filme do Drácula, vou parar tudo. Ou o Drácula, lembra do Drácula 2000? Drácula 2000 também foi sucesso na TV aberta, filme horroroso, mas divertido. Mas é isso aí, gosta do vampirão e não conhece? Tenho certeza que muitos de vocês jamais assistiu essa pérola, tá aí, disponível no mídia física, streaming e pelas locadoras digitais. Envolvente, misterioso, sua presença traz o pavor, o medo e a morte.
Drácula, com Frank Langella e Lawrence... A Dança dos Vampiros, uma das obras mais pedidas da história desse canal. Estou falando pela primeira vez neste vídeo, Roman Polanski à frente da direção e como um dos protagonistas e sua esposa, à época, mais ou menos, a Sharon Tate, também está no elenco. A história de pesquisadores, né, cientistas que estão na Transilvânia para investigar vampiros, chegam até essa aldeia, pegam um alojamento e o homem, o estudante desse pesquisador se apaixona por uma jovem, a Sharon Tate, ela é sequestrada por um vampirão, os dois vão se aventurar por esse castelo. É um terrir, né? Não, jamais se esqueça disso, vai esperando bastante comédia, bastante humor, as locações são fabulosas, que é embaixo de neve, locações velhas, aqueles lugarzinhos que eles trazem um senso de conforto exatamente por ser muito velho, por trazer muito pó, e depois tem o castelo, em que eles vão pro o tradicional baile, né? Foi as cenas pelas quais o filme ficou conhecido, os últimos 15, 20 minutos, vale super a pena assistir. Ele tem 2 títulos originais, esse que eu coloquei aqui embaixo, Dança dos Vampiros, e esse do pôster. Você vai encontrar com mais facilidade por esse do pôster. São versões até distintas. Tem uma versão que você encontra que o Polanski não aprovou, com alguns cortes, outra que ele trabalhou mais, teve mais liberdade depois de anos, né, para fazer o seu corte. E de qualquer forma você não entende muito a história, você não se preocupa muito com ela, você aproveita as piadas soltas, aquele clima, os personagens. O Roman Polanski, uma baita atuação. Eu gosto também do ator quando ele se aventurou, principalmente o Inquilino, que eu já citei umas 500 vezes aqui no canal. Mas é isso, gosta de um bom terror, esse é um dos mais clássicos que você tem a possibilidade de assistir. Terminamos mais um vídeo, lembrando que você não encontrou algum título que passou no Corujão neste vídeo, tem outras 2 opções. A ideia é sempre a cada vídeo resgatando essas sessões da Globo, SBT, títulos inéditos para você conhecer, relembrar tempos dourados de sua infância, adolescência, vida adulta, anos 70, 80, 90. Vejo todos vocês nos próximos vídeos.